o que o autor quer nos trazer, o que nós queremos receber também, de coração aberto, de pensamento enraizado em buscar melhorias reais para nós. Por que você está aqui? Essa é uma indagação para todos nós. Por que nós estamos aqui no circuito terreno? Por que você nasceu? Por que o mundo está como está? Qual a finalidade disso tudo? A resposta que espero é que estamos aqui para aprender a amar, para agir como verdadeiros anjos de guarda, não anjos em termos evolutivos, mas anjos de guarda, aquele anjo que é o auxílio quando o outro precisa, mesmo que aquele ser não seja da nossa família, mas que ele é um ser humano tanto quanto necessitado como nós. Isso ele nos pede, não um anjo em evolução, um ser celestial, mas alguém que compreende a necessidade do outro e que apoia, que auxilia. Apoia no sentido daquilo que a pessoa precisa realmente, não apoia nos erros, mas indica caminhos. Uns dos outros, anjos de guarda uns dos outros, para demonstrar amor, compaixão, para ajudar a crescer. Esta é a razão e o significado da vida. Se nós tomarmos só desse trechinho aqui, dá para nós refletir muito. Nosso tempo é curto. Só nessa situação aqui nós encontraríamos soluções para as nossas dificuldades internas, que, convenhamos, não são poucas. A gente necessita muito de muita coisa, além daquilo que a gente busca. E pouco a gente tem esse olhar, porque somos ainda em sentidos gerais, não é só você, sou eu, é a humanidade. Você busca muito as próprias situações, os próprios interesses. Não somos tão solidários tanto quanto deveríamos ser. Porque à medida que a gente consegue amenizar a dificuldade de alguém que está junto de nós, a nossa própria, ela fica diminuída. Às vezes, para as pessoas que abraçam uma causa solidária, fraterna, sem fins lucrativos, ela vive tão bem que muitas vezes até abandona tantos medicamentos que ela toma, porque as necessidades, as ânsias ou a ansiedade que corrói muitos de nós ultimamente é por conta da falta de um caminho, de algo realizador que traga satisfação nesta vida. Notam isso? Que hoje a gente está com algumas dificuldades. Todos nós estamos. A humanidade inteira está. Não é só eu, não é só vocês. Mas na medida que a gente se esforça, que a gente busca se melhorar enquanto ser humano, exercitando essa caridade que ele nos coloca ali, é o doutor Bernie Siegel. Então, é um estudioso da problemática do ser humano. Muitos trabalham e fazem pesquisas das reais necessidades desse ser humano que somos nós. E a gente sabe, a cura está em cada um. A cura está em se transformar em um ser mais calmo. Hoje estamos muito agitados. Intimamente convulsiona cada criatura dentro de si. Tensões, buscas, desafios. E muitas vezes o nosso corpo não dá conta de tanta coisa, acaba adoecendo, criando dificuldades
somadas a mais ainda dentro do nosso direcionamento para uma evolução. Então, esse amor, essa caridade, esse saber ser presente na vida das pessoas faz toda a diferença. Na vida do outro e da nossa própria, principalmente. Porque à medida que nós fazermos uma pequena prece com intensidade de sentimento enobrecido por alguém, primeiro recebemos, porque nós estamos em contato. Logo, os benfeitores levam até lá, as nossas intenções vão até lá quem precisa. Quantas vezes nós fizemos isso cotidianamente na vida atual, nos dias que nós estamos vivendo? É só para perguntar, não é para ninguém levantar o dedo. Eu não faço. Se eu não faço, vou pensar nisso. O quanto uma prece alivia tormentos, situações, porque tem irmãos nossos com dificuldades bem maiores do que as nossas. E uma prece dedicada a alguém modifica os panoramas, modifica as intenções, as vibrações em torno da família daquele lar que está necessitado. Isso é caridade a mais sublime que nós podemos fazer. Daí nós vamos fazer uma pergunta para nós mesmos: por que nós não estamos fazendo isso hoje? Porque nós não sabemos que alguém está necessitado? Mas dá para jogar tipo num banco de sangue. E a gente doa, lá doa, transfere para quem precisa. Essa intensidade que a espiritualidade do bem está precisando. Muito nos pedem que a gente faça preces pelo planeta, que façamos prece por aqueles que estão em conflitos, porque lá existe muito trabalho para eles, muitos a serem auxiliados. Então, só um pequeno ponto para nós exercitar. Ou vocês pensam, ou alguém possa pensar, que vocês vão dizer assim: mas eu não tenho fé. Todos nós temos. Precisamos exercitar. A nossa intenção, não importa palavras, não importa de que forma, mas com sentimento. Isso vai ser levado pelos benfeitores e vai ser auxílio. Que resposta daríamos a essas perguntas do Dr. Siegel? Em algum momento da nossa caminhada, vamos precisar respondê-las. Por que a vida vai parecer tão confusa, tão contraditória, tão caótica, que sem ter certeza ou sem ter clareza das questões essenciais da existência, vamos nos sentir num labirinto sem saída, sem esperança e sem razão para continuarmos a jornada. E nem mesmo a ausência de problemas pessoais poderá nos livrar do tédio existencial. Parece que esse termo, ou esse texto, foi escrito para nós estarmos ouvindo nos dias atuais. Quem de nós em algum momento não sente um pouco entediado, um pouco sufocado pelas vibrações, pelas energias pesadas do mundo que ainda se conflita muito? E tudo nos afeta, não importa onde esteja o conflito, porque se não há um conflito de armadas, que nem está existindo naquele ponto do planeta lá, há conflito de pensamentos, de energias, de vibrações, de tendências, sem falar dos outros todos, raciais, religiosos,
indiferente por aquilo que não fecha com o que eu tenho como verdade. Eu creio que é um dos pontos que mais, não digo que machuque o Cristo, mas que ele sente. Nos tempos atuais ainda a gente tem essas dificuldades, mas já estão bem melhores, são mais sanadas, se respeitos, cada um na sua convicção, naquilo que promove para um bem melhor, um bem comum para esta humanidade. Então, continuamos. Pedagogicamente, a primeira pergunta a ser respondida é: por que o mundo está como está? A gente sabe, a gente responder para nós mesmos, a gente sabe. Porque está assim, porque as criaturas, na sua maior parte, têm tendências que estimulam a ficar desta forma. Se fôssemos melhorados, mais amenos, brandos, agíssemos com parcialidade, não fosse o nosso querer o primeiro a ser correspondido, ou o sim do outro, tudo tomaria um diferencial muito grande. A resposta dela nos levará às demais questões formuladas pelo Dr. Siegel. Vivemos num mundo predominantemente materialista e egocêntrico. Busca-se muita materialidade como forma de um troféu da vida, de vencer, de ser o maior. E o egocentrismo, eu quero, isso para mim não importa de que forma aconteça. O egoísmo que está enraizado na maior parte da humanidade. Inclusive, digo para vocês, em todos nós aqui, todos nós somos um pouco. E é bom nós sabermos disso, porque sempre que a gente quer algo, devemos analisar. Isso vai ser bom? Não vai prejudicar o outro? Mas geralmente nós queremos, não importa. Os principais sinais disso são as guerras, os atentados terroristas, cada vez mais frequentes, as milhares de pessoas morrendo de fome e de doenças perfeitamente tratáveis. Vejam, a gente nota nisso no egocentrismo das grandes potências, não é transferir e dar responsabilidade para alguém. Aonde se encontra essas doenças perfeitamente tratáveis, e nós temos tratamento aqui, graças a Deus, e aonde que as grandes potências jamais se interferem para ter essas ações de melhoramento da saúde dos povos mais, dá para se dizer assim, empobrecidos economicamente, que não tem uma tecnologia, que não tem os medicamentos e nem pessoal médicos, porque lá não tem o material. Vejam que há intercedências das grandes potências aonde que há petróleo. Então vamos para esse lado, não é? Somam-se a isso a intolerância racial e religiosa, os desajustes familiares sempre crescentes, epidemias das drogas, a devastação da natureza, o crescente número de suicídios e o sentimento de solidão, como queixa generalizada das pessoas. Em alguma medida, esses sinais refletem algo de nós mesmos. Tudo isso tem um pouco a ver
Isso acaba por criar uma egrégora pesada sobre o nosso corpo. Todas essas situações. E aí a natureza também dá sinais. Nunca foi devastado tanto por conta de uma ambição que vai se pagar um preço muito alto em um futuro próximo. Já estamos vivendo tantas dificuldades climáticas, mas nenhuma é maior dessa efusão de energia pesada, dessa reclamação. Vocês não ouvem alguém, ou de repente algum de nós, reclamar que hoje está calor, que o outro dia está chovendo, que o clima nublado, fresquinho não é bom porque não tem o sol. Me dizem aonde essa criatura vai achar um lugar bom nesse planeta onde nós vivemos. Sendo que temos que passar por todas as etapas das estações. Não seria melhor nós acharmos a melhor forma de encará-los ou de executar os nossos trabalhos? Quem tem que se expor ao sol? Tudo tem maneiras. Mas essa reclamação cria energia. E aí aquele ambiente familiar onde que aquela pessoa passa o dia inteiro reclamando, isso pode ser nós, não. Eu creio que cada um esteja elegendo alguém. Lá em casa tem alguém que é assim, passado. Mas todos nós somos um pouco. E à medida que a gente sabe, a gente precisa ser um agente desfocador dessas situações. Mostrar algo bom, embora a pessoa vai se irritar muito. Vocês não notam que a pessoa que quer falar de algo negativo, daquilo que aconteceu, do acidente, disso, daquilo, daí tu mostrar, não, mas aconteceu uma coisa boa hoje. Ela nem mostra interesse. Mas aí temos que respeitar também. Mas nós, como responsáveis pelo melhoramento do nosso ambiente, da nossa comunidade também, aonde estivermos, vamos ir até lá e impregnar com uma boa energia. Acrescentar de uma forma diferente, porque contagia. A pessoa que vem alegre, mostra algo de bom, faz toda a diferença. E aquele que é mais para o lado negativo, ele perde espaço. Essa constatação nos levará então às respostas para as demais perguntas transcritas no início do capítulo. Renascemos para curar este mundo doente a partir da nossa cura interior. Então nós viemos para auxiliar na cura dos outros, sendo que nós também somos pacientes nesse hospital terra. Então muitas vezes é até meio contraditório. Precisamos rumar ou dar rumos para os nossos filhos, muitas vezes para os nossos netos, quando virão. Mais adiante, creio. Mas ainda nós carregamos dentro de nós as dificuldades anteriores, aquelas ao que Cristo se referiu ao homem velho, que habita dentro de nós, que precisa ser tirado de cena, modificado para um ser melhor, mas ainda assim somos. Até entra num ponto assim, onde muitas vezes as pessoas não querem ser um trabalhador espírita, porque se julgam portador de dificuldades, de pensamentos, de ideias, não se julgam, vamos dizer assim, prontos para executar o trabalho. E se nós esperarmos por isso, isso não acontecerá. Porque nunca vamos estar prontos ao ponto de chegarmos, agora eu estou pronto, estou condicionado a trabalhar. Tem que se trabalhar, mesmo com as nossas dificuldades. Conheço uma parceira de trabalho, por ela não conseguir, ela optou por não fazer mais a palestra. Porque aquilo que eu falo lá, eu não faço.
ir a fundo, tem que trabalhar. E o remédio que pode nos curar é o amor. Amor envolve cuidado. O mundo precisa de cuidado, nós também. Cuidemos uns dos outros, sejamos anjos uns dos outros, pois todos nós somos pássaros feridos. Uma pessoa machucada tenderá a machucar outra, e assim sucessivamente. Por isso o mundo está doente, porque estamos nos ferindo. Não vejo um sentimento tão enobrecido, mas o sentimento do amor no sentido real da palavra. Aquele amor que nós aqui somatizamos na terra como o mais puro, que é o de mãe, pelos filhos, pelo filho. É o mais que nós podemos nos espelhar. Imagine esse amor de mãe que tem todo o cuidado, nós termos uns pelos outros. Não ia sobrar dificuldade, creio. Eu sempre repito assim, em alguns planetas onde que a evolução cedeu e está num patamar mais elevado, que a preocupação maior é de ajudar o retardatário, aquele que está à mercê. O que causa felicidade nos habitantes desse planeta é ajudar aquele que está com menos oportunidade de tudo, de compreensão, de ajuda. Só não vamos confundir com a ajuda que é dada, por exemplo, nos governos atuais que nós temos no Brasil. Não essa ajuda de dar tudo, mas auxiliar, levantar a criatura e colocar no caminho. Não que eu seja contra esses auxílios, mas por conta, eu vejo muito na cidade onde eu habito, que há muito comodismo por conta disso, e muitos valores que vão para outras coisas que não é nada daquilo que serviria para o auxílio daquelas famílias carentes. Em alguns pontos, em alguns auxilia também, mas creio que a qualificação, o melhoramento, a oportunidade de se trabalhar deveria ser estudado, talvez. Não sou político para falar nisso, mas sou um entendedor das necessidades minhas, como humanas e espirituais, e tanto quanto eu preciso me melhorar, tanto quanto vocês, quanto pessoas que estão aí, né, com as nossas dificuldades no nosso dia a dia. Quando demonstramos amor, gentileza e compaixão, cicatrizamos muitas feridas. Eis a nossa mais importante missão no mundo. A cada pessoa curada, um mundo menos violento. A cada pessoa que é amada, um mundo mais benevolente. Essa missão, porém, começa em nós mesmos. Cuidemos de nós, curemos as nossas feridas com os santos olhos do amor que aceita, acolhe, perdoa e nos transforma. Até vou dar uma paradinha aqui, se nós temos tempos ainda. É amor que aceita, acolhe e perdoa. Vejam que aqui esse perdão é o entrave maior que as criaturas têm para sentir o sentimento verdadeiro do amor. Porque geralmente não perdoamos coisa alguma. A humanidade em geral não perdoa. Uma ofensa, seja
situação que for, ela prefere reprimir-se dentro de si ao conceber o perdão. Se ela não tem perdão de coração, ela não consegue sentir o sentimento do amor. Que é esse amor que cura tudo. Entendem? Por isso que a cura da humanidade, como o autor quis nos mostrar hoje, é o amor. Mas o amor puro, livre de qualquer ressentimento. Se vocês têm algum ressentimento em relação a qualquer pessoa, tentem e consigam modificar esse sentimento, sabendo que aquela pessoa é uma criatura que é instrumento de Deus na nossa vida. E que nós podemos superar essa dificuldade. Agora, se nós não quisermos fazer isso, o sentimento do amor vai passar, vai estar à nossa disposição quando nós pensarmos nesse perdão. Como disse uma colega nossa um dia, tinha uma dificuldade com a pessoa, ela disse: eu não consigo abraçar fulana, mas vocês, benfeitores, podem fazer isso por mim. Vão até lá e dão um abraço nela. Amenize todo esse sentimento. E não pense que isso não nos prejudica, porque prejudica muito. Ter uma rejeição em relação a alguém, seja onde estiver. Ela pode estar lá no Nordeste, se ela não está morando aqui, se vocês pensarem. Mas esse sentimento carregado de rancor por alguma situação não resolvida, perdura e fica junto de nós. Então precisamos muito resolver isso, porque o antídoto para as nossas curas é o sentimento completo desse amor. De entender, de perdoar, aceitar as diferenças, as convicções contrárias a que nós temos. Então, por hoje, é uma receita infalível, mas se nós fizermos, somente se nós fizermos o tratamento correto. Vocês sabem, tem que tomar todos os dias aquele medicamento para surtir o efeito no nosso corpo físico. O sentimento do amor que cura todas as angústias, tudo que tem em nós, precisamos tomar o remédio amargo desse perdão. Amargo porque temos muito orgulho dentro de nós. Mas precisamos dissipar. Precisamos dar uma oportunidade para nós. Agonia, ansiedade, rancor. Eu nem falei raiva, mas isso é devastador em nós. Sentimos. É para todos nós esse ensinamento e esse medicamento. Que vocês possam levar e analisar dia a dia para que a cura se dê. Que assim seja. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal.